Olá, gente! Essa é a nossa videoaula 13 e nessa videoaula nós vamos tratar da continuidade do assunto de equações. Agora a equação do segundo grau, através de problemas, claro. Então esse tipo de atividade sempre vai recair numa equação do segundo grau que tu vai resolver provavelmente através da fórmula de Bhaskara. Vai ser um pouco diferente então o modo de resolução daqueles problemas de equação do primeiro grau. Vamos lá? O primeiro exemplo que eu trago diz assim: para a formatura de fim de ano, o total que um grupo de alunos deve arrecadar é R$ 19.200. Ao final do ano, 20 alunos decidiram se formar em gabinete, não mais participando do rateio do valor total. Com isso, o valor para cada um dos alunos restantes aumentou em R$ 80. Quantos alunos, afinal, vão participar da formatura? Certo? Então, um problema assim. Tu tem um valor fixo para a formatura no final do ano e, de repente, 20 alunos decidiram não mais se formar no auditório, vão se formar em gabinete. Então, não vão mais ter os custos da formatura. Isso vai fazer com que aumente o valor unitário de que cada um vai ter que pagar. Eu quero descobrir, então, a partir dessas informações, quantos alunos vão se formar no final do ano. Muito bem, o que nós sabemos? Nós não sabemos, aliás, quantos formandos tem e quanto cada um vai pagar. Eu só sei que a quantidade de formandos multiplicado pelo valor que cada um vai pagar vai dar 19.200. Então, x vezes y, 19.200. Acontece que há um novo total de formandos, que é x menos 20, porque 20 desistiram. E também tem um novo valor que cada um vai pagar, y mais 80, porque aumentou em R$80 o valor. Se eu multiplicar isso, continuará dando 19.200, que é o valor da formatura. Ali tem um produto, eu vou fazer a propriedade distributiva, tá? Então eu vou multiplicar x vezes y, dá xy, x vezes 80 dá 80x, menos 20 vezes y, menos 20y, menos 20 vezes 80, menos 1.600, igual a 19.200. Muito bem. Coloquei em evidência ali a minha resolução. Agora tenho que fazer uma observação importante. Está escrito com clareza que x vezes y é 19.200. Então, no lugar de x vezes y, eu posso escrever 19.200. Ali. Então, eu vou reagrupar, considerando que eu tenho como simplificar 19.200 de um lado com 19.200 do outro. Isso vai resultar em 80x menos 20y igual a 1.600. Todos os termos dessa equação são divisíveis por 20, ela vai ficar mais simples a escrita. Então, se eu dividir por 20, vai dar 4x menos y igual a 80. Finalmente, isolando o y, isso vai ser interessante, você vai entender por quê. Vai ficar y é igual a 4x menos 80, que eu deixo destacado, e nós vamos utilizar na próxima tela para formar um sistema. Então eu tenho que x vezes y é 19.200 e y é 4x menos 80. Tá? Eu tenho ali em destaque x vezes y é 19.200 e y é igual a 4x menos 80, que eu formei um sistema. Agora, para resolver esse sistema, eu vou substituir o y por 4x menos 80. Vai ficar x vezes 4x menos 80 igual a 19.200. Multiplicando parênteses, vai ficar 4x ao quadrado menos 80x, passando para o outro lado 19.200, menos 19.200 igual a zero. É uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, eu resolvo pela fórmula de Bhaskara. Mas antes vou deixar um pouco mais simples. Dividindo tudo por 4, vai ficar x ao quadrado menos 20x menos 4.800. Dividir toda a equação por 4 para ficar uma escrita mais simples. Agora sim, o a vale 1, o b vale menos 20, o c vale menos 4.800. Eu resolvo através da fórmula de Bhaskara. Vai ficar menos b, fica menos o menos 20, dá 20. 20 ao quadrado, 400. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4.800, dividido pelo dobro do a. O dobro de 1 é 2. Somando aquele 400 com aquele produto menos 4 vezes menos 4.800, eu totalizo 19.600 dentro da raiz. Tirando a raiz, dá 140.
Resolvendo, eu vou ter x' menos 60, x duas linhas 80. É claro que eu vou desprezar o valor de menos 60, porque x, lembra, o x representa a quantidade de pessoas, não pode ser negativa. Então eu tenho que o número de formandos x vai ser 80, mas a quantidade que vai se formar de fato, porque o número de formandos inicial sofreu uma redução de 20 alunos, vai ser 80 menos 20. Então tem que cuidar desse detalhe. Então a resposta final do problema vai ser 60 alunos vão participar da formatura ao final do ano. Certo? Ela é um pouco mais longa, recai numa equação do segundo grau, dá mais trabalho, porque tem que fazer o sistema, resolver o sistema de outra maneira. Cai numa equação, vai resolver pela forma de Bhaskara provavelmente, mas essa é uma característica bem clássica do problema de segundo grau. Recair numa equação de segundo grau. Ok? Vamos em frente? Outro exemplo, esse aqui mais importante que o primeiro. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que colocando o valor da entrada em R$10, sempre contava com 1.000 pessoas. Imagina que é a capacidade máxima. Se for R$10, sempre lota, dá 1.000 pessoas dentro da casa de espetáculos. Faturando então 10.000. Se tem 1.000 pessoas a R$10, dá 10.000. Com a venda dos ingressos. Entretanto, percebeu também que a partir de R$10, se ele aumentasse R$2 o valor do ingresso, diminuía 40 pessoas dentro da casa. Então, está perguntando, se eu ajustar o valor adequadamente, qual é a maior receita que eu consigo gerar? Lembrando que a receita é tudo de dinheiro que vai entrar pela venda dos ingressos. Muito bem, para entender bem, vamos fazer uma tabelinha. Se o valor for R$10, entram 1.000 pessoas e a receita, que é tudo que entra de dinheiro, dá 10 vezes 1.000, 10.000. Se o valor for 12, não vão entrar 1.000, vão entrar 960. Se eu multiplicar 12 por 960, dá 11.520. Perceba que diminuiu um pouco a quantidade de pessoas dentro da casa, mas aumentou o valor que o proprietário recebeu. Então é interessante, de repente, aumentar para 12. Mas se eu aumentasse para 14, diminuiria mais 40 pessoas. Entrariam 920. E se eu multiplicar 14 vezes 920, dá 12.880. Aumentou de novo a receita. Então deve ter um valor adequado para produzir a maior receita possível. É atrás desse valor que eu estou. Muito bem. O que eu sei? Eu sei que a receita, o R, é o valor do ingresso multiplicado pela quantidade de pessoas que comprou o ingresso. O ingresso sempre é R$10 mais alguma coisa, porque ele está aumentando. E a quantidade de pessoas sempre é 1.000 menos alguma coisa, porque está diminuindo a quantidade de pessoas que entram na casa, dependendo do valor que o ingresso aumenta. Então, por que eu vou fazer 10 mais 2x? Porque o valor aumenta de 2 em 2. Então, 10 mais 2x. O x é para dar a variação. Não precisa reduzir só 2. Pode reduzir 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então, esse x é para dar a variação. E a quantidade é 1.000 menos 40x. Por quê? Porque diminui de 40 em 40. Diz o problema que a cada aumento diminui 40. Então, 10 mais 2x vezes 1.000 menos 40x vai dar a receita. Se eu fizer o produto ali, 10 vezes 1.000, 10.000, 10 vezes menos 40x menos 400x, 2x vezes 1.000, 2.000x, 2x vezes menos 40x menos 80x ao quadrado, somando o que eu posso somar, menos 400x mais 2.000x, eu posso escrever menos 80x ao quadrado, mais 1.600x, mais 10.000 é minha receita. Nota que a receita tem aquela estrutura. É uma função agora, porque tem duas variáveis. R, que varia, e x, que varia. Então, com uma equação desse tipo, uma função desse tipo, eu posso fazer um gráfico. Y menos 80, com cavidade virada para baixo. O B é 1.600, a perna que corta o eixo Y da parábola é a perna que sobe. E corta lá no lado positivo, em 10.000. Então o gráfico é mais ou menos esse. Então está perguntando a maior receita possível, tem a ver com o vértice. Então eu vou calcular o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Menos 1.600 dividido pelo dobro de menos 80 dá como resposta 10. Então,
o x que produz a maior receita é 10. Agora, tenta entender. Eu descobri que o x que produz a maior receita é 10, o x do vértice. E eu quero descobrir justamente essa maior receita. A receita é valor vezes quantidade. Então eu vou fazer 10 mais 2x vezes 1000 menos 40x. Está perguntando o valor, quantas pessoas estariam vendo o espetáculo. A quantidade de pessoas nessa fórmula é 1000 menos 40x. O valor é 10 mais 2x. A quantidade de pessoas é 1000 menos 40x. Então, para descobrir o valor, a quantidade, eu vou fazer 1000 menos 40x e trocar o x por 10, que é o x que provoca a maior receita. Se eu fizer isso, vai ficar 1000 menos 400, 600 pessoas dentro da casa vão produzir a maior receita possível. Só a título de curiosidade, o valor que seria cobrado seria 10 mais 2x. Se o x é 10, então vai ficar 10 mais 20, 30. Seriam 600 pessoas pagando R$30 cada uma, que daria 18 mil reais de receita, a maior possível. Mas o problema não pede a receita, pede quantas pessoas estariam vendo o espetáculo. Resposta, 600. Certo? É uma estrutura bem diferente do problema de primeiro grau e é diferente do primeiro exemplo também. Mas esse exemplo aí é bem importante, eu vou fazer mais um dele. Vamos lá. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada. Então nota que é uma questão antiga do Enem, porque o álcool está bem mais caro que isso hoje. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais. Por exemplo, no dia que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Daí a questão do Enem diz, considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro, e vê o valor em reais, qual o valor máximo que pode ser arrecadado num dia. Muito bem, vou fazer uma tabelinha novamente. Se o valor for 1,50, como diz o texto, o proprietário vende 10 mil litros e 10 mil multiplicado por 1,50 dá 15 mil reais de receita, que entra de dinheiro. Se eu baixar para 1,49, reduzir 1 centavo, a quantidade aumenta 100 litros. E se eu multiplicar 1,49 por 10.100, vai dar 15.049. Nota que o valor arrecadado subiu um pouquinho. Se eu baixar mais 1 centavo, a quantidade sobe para 10.200, como o enunciado tinha dito, e multiplicando 1,48 por 10.200, dá 15.096, um pouco mais de receita obtida. Vou fazer a mesma estrutura do exemplo anterior. A receita é valor vezes quantidade. O valor começa em 1,50 e só diminui agora. O valor agora só diminui. E a quantidade de litros que eu vendo só aumenta. Começa em 10 mil e aumenta. O valor diminui de quanto em quanto? De 1 em 1 centavo. 1 centavo. Tá? É 1 dividido por 100. R$1 dividido por 100. Dá 0,01. É assim que a gente escreve 1 centavo. 0,01. E a quantidade de litros aumenta de 100 em 100. Então, por isso que eu vou escrever mais 100x. Se eu multiplicar os parênteses, vai ficar 15.000 mais 150x menos 100x menos x ao quadrado. Somando os x, eu tenho que a minha receita vai ser menos x ao quadrado mais 50x mais 15.000. Muito bem. Novamente, eu posso fazer um gráfico. A receita é uma função do segundo grau, o A vale menos 1, o B vale 50, o C vale 15.000, o gráfico fica parecido com aquilo ali. O valor máximo, a receita máxima, continua sendo o vértice. Então, eu vou calcular o x do vértice. Menos 50 dividido por menos 2 dá 25. Então, o x que produz a receita máxima é 25. Está perguntando qual o valor máximo que pode ser arrecadado num dia. Está perguntando exatamente a receita máxima num dia. Então, eu tenho que substituir o x na função da receita. Trocando na função da receita o x por 25, vai ficar menos 25 ao quadrado. Tá? Cuida que eu botei entre parênteses ali para não confundir. Mais 50 vezes 25, mais 15.000,
Aquele menos ali não vai ser elevado, é só quem é elevado é o 25, portanto fica 25 ao quadrado 625, com o sinal de menos na frente, mais 1.250, mais 15.000, dá uma receita de R$ 15.625. É o valor máximo que pode ser arrecadado por dia se o proprietário ajustar o preço do combustível para o melhor valor possível, tá? Que é quando o X vale 25. Ok? Eram esses 3 exemplos que eu tinha selecionado. Vai vir uma lista de exercícios. Obrigado pela companhia, bons estudos e nos vemos por aí.